Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre Mindfulness por aí. E provavelmente você deve ter aprendido a fazer isso de 1000 maneiras diferentes. Ou mesmo nem sabe o que de fato é Mindfulness, mas quer aprender como fazer ele e como praticar de forma mais adequada e efetiva para você. E se isso tudo te traz muita confusão e você não sabe nem por onde começar a aplicar Mindfulness de verdade, vem comigo que eu vou te explicar tintim por tintim como colocar isso em prática finalmente na sua vida, pouco a pouco, gradativamente. Meu nome é Felipe Capuzzo, sou psicólogo clínico e eu acredito veementemente a partir de dados científicos e baseados em evidências de que Mindfulness é uma das ferramentas mais importantes para se aprender dentro da vida humana como um todo, e vai ser um orgulho poder explicar para vocês sobre isso nesse vídeo aqui. Então, vamos nessa junto? Bora lá? Bora! Para entender de fato a técnica de Mindfulness, a gente tem que entender o significado da sua palavra. Mindfulness vem do inglês, de uma junção de duas palavras diferentes, mindful e ness. Mindfulness é uma palavra que vai significar estar atento, estar repleto de atenção, de prestação de consciência, de estar lúcido para as situações da realidade. Então, Mindfulness é tudo isso, estar prestando atenção, estar lúcido às situações que estão acontecendo. Mas prestar atenção no que exatamente? Do que você quer dizer com isso? Basicamente tudo. Presta atenção em tudo que acontece. Desde situações internas, como emoções, pensamentos, reações fisiológicas, como um coração acelerado, até coisas do ambiente, como o calor dessa xícara de café, ou a luz do sol que está batendo aqui da janela. Quando você presta atenção, você está em Mindfulness, você está atento àquela situação, você está atento ao que acontece ao seu redor. E a gente aplica Mindfulness na terapia porque muitas vezes, muitos problemas acontecem pela falta de percepção que a gente tem da realidade, pela falta de atenção que a gente tem das coisas do mundo, porque a gente tende a olhar para o mundo a partir de vieses, a partir de focos atencionais que são meio arbitrários e que são desadaptativos para a nossa realidade, de muitas formas. Sabe aquele momento que está tão confuso a sua vida e que você não sabe nem por onde começar e parece que todos os seus problemas são uma pilha de bombas explodindo na sua cabeça? É basicamente isso. Se você o tempo todo só está focando em problemas, só está focando em situações difíceis, é muito complicado achar um caminho para sair dessas situações difíceis. E o Mindfulness vem para isso, para lucidez, para trazer clareza para os processos problemáticos que acontecem na sua vida e até mesmo para os processos normais do dia a dia ali que você poderia ter mais benefício se prestasse atenção neles de verdade. Mindfulness, ele ajuda você a sair do piloto automático, daquele imediatismo, daqueles comportamentos impulsivos, daquele desespero, daquela preocupação, daquela culpa que não passa. Aí eu te faço uma pergunta bem simples. É melhor saber que você tem certos problemas e a partir disso conseguir achar a mudança? Ou é melhor viver na cegueira das situações que te causam problema? Reflete um pouco aí e escreve nos comentários o que você acha dessa pergunta. Até agora eu acho que deu para entender que quanto maior nível de lucidez, melhor você consegue se adaptar às situações do mundo. Mas como que você faz isso? Como que você, com certeza, consegue ter mais clareza das situações? Tudo isso começa a partir do seu corpo, do seu próprio corpo, do seu corpo físico. A resposta é meio simples, mas deixa eu te explicar. Pensa comigo, é o seu corpo que reage às coisas da vida. É o seu corpo que sente emoções, é o seu corpo que pensa para você. É o seu corpo que tem reações fisiológicas de ansiedade, de medo, de pressão, de tristeza e por aí vai. É o seu corpo que vivencia as coisas da vida. E a gente não consegue desassociar o seu corpo da realidade. Ele é em conjunto com a realidade. E é esse corpo, inclusive, que pode deixar um like aqui embaixo, né, gente? Pelo amor, eu tô fazendo conteúdo aqui de qualidade para você entender de verdade agora o que de fato é o Mindfulness. Então já deixa o like aqui embaixo, porque vai dar uma mega ajuda aqui do canal. Eu vou ficar muito feliz se você puder me dar uma força aqui embaixo. E também se inscreve no canal, porque vai ter muito mais conteúdo por aí sobre esse tema e sobre outros temas também em relação à psicologia que vão ajudar você de verdade em algum momento da sua vida. Então já começa a me acompanhar por aqui, dá essa força pro canal, porque aqui a produção não para. Então, bora continuar. Então a gente precisa entender o Mindfulness a partir do corpo, inicialmente. E o que você vai prestar atenção no corpo exatamente? Bom, tudo que ele puder dar para você.
tudo que o seu corpo conseguir te dar de experiências. Eu estou falando de todas as experiências possíveis. Eu vou listando algumas aqui agora para você ter um pouco mais de clareza e começar a refletir sobre isso. Mas antes eu vou dar esse exemplo aqui porque eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Há umas 2, 3 semanas eu estava conversando com um amigo meu, e ele estava falando que sempre que ele ficava tenso, sempre que ele ficava incomodado, sempre que ele ficava meio estressado, ele prendia o maxilar dele, ele prendia a boca dele ficava meio rígida assim, e a língua dele ficava presa no céu da boca, ficava meio grudada ali no céu da boca de tensão. E ele nunca tinha parado para prestar atenção nisso. E aí eu te pergunto, você também já parou para prestar atenção nisso em alguma vez na sua vida? Eu também não tinha parado para pensar até ele começar a falar. E é verdade, a gente tem uma tendência a fechar o maxilar quando está tensionado, quando está com estresse, talvez como uma resposta adaptativa do nosso corpo. Mas de qualquer forma, ele percebeu que isso poderia ser um sinal para ele mesmo perceber que ele estava começando a ficar mais sensível, mais irritado, que ele poderia começar a ser violento ou grosseiro com algumas pessoas, porque estava estressado. Então, olha que legal, ele começou a perceber que a partir de uma experiência interna dele, o maxilar travado, ele começava a prever certos padrões de comportamento e dessa forma ele conseguia evitar com que esses padrões negativos acontecessem de verdade. Com uma simples observação. Do quê? Do corpo dele, do maxilar dele, da língua dele, da boca dele, da cabeça, dos ombros, de tudo. Essa tensão que ele sentia começou a ser melhor regulada. Não acabou, porque, enfim, tinha outras questões ele envolvendo, mas só dele ter essa clareza já ajudou muito. Ele aprendeu a regular esse estresse ao longo do tempo. Mas tudo começou com mindfulness. Então, eu quero que você agora preste atenção em você. É um mini exercício que a gente vai fazer aqui junto, mas que eu acho que vai te ajudar a entender de verdade agora o que é o mindfulness. Primeiro, eu quero que você senta com os 2 pés no chão e tenta organizar um pouco a sua postura, tenta ficar bem confortável na sua cadeira. E começa a perceber o quanto o seu corpo está tensionado ou não. Mas antes de você começar a perceber isso, desacelera, só para, não faz mais nada. Tenta evitar qualquer comportamento brusco. Fica só parado, fica tranquilo, desacelera, fica parado e não faça nada. Só esteja com o seu corpo. Fique nesse estado por 1, 2, 3 minutos e observe a tensão dos seus músculos, a temperatura do seu corpo, o peso dos seus membros. Comece a perceber se você está tendo algum impulso de fazer alguma coisa. Provavelmente para muitos de vocês vai ser bem incômodo fazer esse exercício, então vocês vão querer se mexer, vocês vão sentir talvez alguma vontade de tensão, alguma movimentação específica. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem sentir esse tipo de coisa. Ninguém tá pedindo para vocês não sentirem. Mas é perceber que essas coisas acontecem e deixar com que elas passem. Você também provavelmente vai ter muitos pensamentos, muitas emoções que vão passar por você. E deixa elas irem. Deixa acontecer. Não se prenda a esse tipo de coisa. Porque você tá só focando no seu corpo. Observe o seu corpo. Observe como ele reage às coisas do mundo. Como ele reage às situações do seu ambiente. Provavelmente também seus olhos vão ficar mexendo de um lado para o outro, porque eles têm uma tendência a fazer isso, então esse exercício é interessante também de você fazer de olhos fechados. Mas, de forma geral, tudo isso vai fazer com que você perceba mais o que acontece com você. Se você está tenso, você pode sentir os ombros mais rígidos. Se você está ansioso, você pode perceber a sua perna batendo. Cada caso é um caso, e fazer esse exercício exige uma certa dedicação. É um exercício mais formal de mindfulness, que eu acabo ensinando bastante para os meus pacientes. Eu acabo adaptando esse exercício, essa técnica para cada pessoa, entendendo de verdade que cada pessoa quer da sua vida naquele momento, qual que é o problema de cada pessoa. E se você está procurando também esse tipo de exercício na sua própria vida, com uma qualidade alta, com uma alta personalização também para você, me chama aqui no link da descrição que eu estou super à disposição para ajudar você a desacelerar, focar no seu corpo, focar nas coisas que realmente acontecem e não agir mais por impulso, não agir mais de forma inconveniente no geral. Então, me chama aqui no link da descrição e saiba mais como eu posso te ajudar nesse mindfulness mais focado em você. Bom, e voltando, basicamente vocês perceberam que eu estou tentando racionalizar a experiência física de vocês, a experiência emocional de vocês. Dar um pouco mais de controle para o seu modo automático, para que você tenha mais, de novo,
lucidez para lidar com essa situação sem ser no impulso, sem agir com o impulso, sem estar totalmente desesperado e sem saída, mas que você comece a perceber que essas coisas acontecem, que você tem controle sobre isso. Não é uma tarefa simples, não é fácil de fazer, não tô falando que na primeira sessão, vendo esse vídeo uma vez aqui, você vai conseguir resolver isso para sempre. Não vai acontecer, não se engane. Então eu espero que esse aqui possa ser seu primeiro passo em uma longa jornada para você aprender mais sobre você mesmo e sobre como você reage às coisas no mundo e ficar atento a tudo o que acontece. Estar atento a tudo o que acontece, passo a passo, segundo a segundo, em todos os momentos. Não vai ser sempre que você vai conseguir e tá tudo bem. Mas quanto maior nível de mindfulness, melhor controle a gente consegue ter das situações. Bom, vocês já entenderam que eu não vou conseguir aplicar o Mindfulness 100% aqui no YouTube. Mas é possível você começar a aplicar ele de forma informal durante a sua vida. Como que você faz isso? A gente continua observando o corpo. A gente continua entendendo que o corpo ele é relevante como um processo contínuo de experiências com o mundo. Isso continua acontecendo. Mas agora tenta entender isso dentro de uma perspectiva diária, sem tanta formalidade, mas ali na sua rotina mesmo. Por exemplo, qual que foi a última vez que você tomou banho com atenção de verdade, sem levar o celular para o banheiro? Ou qual foi a última vez que você comeu de verdade, sentindo os sabores, experienciando a textura dos alimentos, de novo, sem o celular ali prejudicando essa atenção plena. Inclusive, o celular é um péssimo inimigo do mindfulness. A gente fica super distraído mexendo no celular ou qualquer outra tecnologia eletrônica. Então, já deixa isso como um grande parênteses, que vai ter um outro vídeo disso no futuro, porque esse assunto é extremamente relevante. Então, numa próxima vez que você sair com amigos num rolê ou for passear com seu cachorro, começa a prestar atenção como você reage àquelas situações. Começa a prestar atenção como você é dentro daquele universo de coisas acontecendo. Provavelmente pessoas vão falar com você e você vai ter alguma impulsividade, mesmo que mínima, como por exemplo, ir no banheiro para parar de sentir algum desconforto social, né? Tô chutando aqui uma situação. E começa a perceber esse tipo de impulsividade, começa a reavaliar seus pensamentos, começa a ter noção de regular as emoções daquele momento. Lembra, mindfulness é a porta de entrada para as mudanças. A partir disso você consegue melhorar a sua relação com seus pensamentos, melhorar a sua relação com as suas emoções e por aí vai. Eu fiz um outro vídeo aqui no canal falando um pouquinho mais sobre como é possível desconstruir um pouco esses pensamentos, essas emoções e agir de forma diferente. Eu vou deixar aqui no card. Mas, de qualquer forma, vocês precisam aprender a fazer isso para poder viver uma vida com um maior propósito e sem agir tanto no automático. Todos esses momentos cotidianos, sociais, que podem ser considerados banais, eles são momentos excelentes para você exercitar o mindfulness, excelentes para você perceber o que está acontecendo ali nas situações e perceber que os seus comportamentos problemáticos não acontecem de uma hora para outra. Eles têm um contexto antecedente, eles têm um contexto que acontece antes da situação problema. Então você vai sentir emoções, você vai ter pensamentos, você vai ter impulsos e a partir disso, a partir da percepção dessas coisas aqui negativas, você pode ter um maior controle sobre a sua própria vida. Se eu não aplicasse mindfulness cotidianamente, esse vídeo aqui nunca iria pro ar, porque eu sempre me distrairia, eu sempre teria alguma outra situação para atender que não fosse fazer o vídeo, que não fosse editar. Então, o mindfulness também te deixa um pouco mais em contato com o que é importante para você, porque é muito importante para mim fazer esses vídeos para ajudar você que está aí. Então, se a gente não pratica mindfulness, a gente também fica distante dos nossos valores, das coisas que mais importam para a gente, em detrimento das coisas do mundo, das coisas que vão distrair a gente eventualmente, porque vamos aceitar isso logo, né? Coisas vão distrair a gente. Não adianta lutar contra isso. E a gente precisa estar focado no que é importante de verdade, no aqui e agora, momento a momento, segundo a segundo. E só mais um parênteses também, em situações que vão exigir mais de você, como estudo, como um trabalho mais intelectualmente complicado, podem ter uma maior dificuldade de distratores ali, pode ter mais coisas que vão distrair você. E aí isso pode levar também a comportamentos de procrastinação, por exemplo. E se você quiser um vídeo explicando sobre como funciona a procrastinação especificamente, deixa aqui nos comentários a sugestão que eu vou com certeza escrever algo sobre isso e publicar aqui no futuro, porque é um tema também que eu gosto bastante. Bom, de forma geral, você percebeu que mindfulness serve para
muita coisa. Desde você caminhar no parque até você resolver situações mega complexas no trabalho. Estar atento é essencial para que você viva uma vida com mais clareza, que você haja por mais valores, não apenas por impulsos ou por situações mundanas. Então, todas essas técnicas que eu passei aqui para vocês são apenas a ponta do iceberg para você começar a perceber mais seu corpo e conseguir mudar suas ações. Com certeza eu vou falar mais de Mindfulness aqui no canal lá no futuro. Então, se você ficou com alguma dúvida específica sobre o tema, comenta aqui embaixo. E se, de novo, você quiser alguma coisa mais específica, detalhada para a sua vida, a terapia é um ótimo caminho para poder destravar esse tipo de coisa. Então me chama aqui no link da descrição, quero ajudar bastante você nesse momento. Mas bem, pratiquem Mindfulness, pratiquem. Não posso dizer mais nada além disso. Mindfulness é prática, Mindfulness é lembrar de que você está fazendo o seu melhor frequentemente, com as condições que você tem, dentro desses momentos presentes. Então, o tempo todo, quando você se pegar se julgando, se cobrando, pensando que Mindfulness não é muito para você, apenas para, desacelera, volta, fica com o seu corpo, fica com seus pensamentos, com suas emoções. Tem outro vídeo aqui que eu vou também deixar aqui do lado, que fala sobre esse processo de aceitação, que é essencial dentro do Mindfulness. Então, eu vou deixar ele aqui no card, também na descrição, para que você veja esse vídeo como um complemento também do próprio Mindfulness, esse processo de aceitação, que também é muito importante. Mas enfim, temos muito pano para manga ainda, vamos falando mais sobre isso, fiquem atentos e a gente vai se falando. Até mais.